Olá, já te falaram assim, você tem que descobrir a raiz do seu problema. Então, eu sou a Betânia Maia, terapeuta, e queria indicar para você o curso que eu fiz, um dos cursos, de terapia reconectiva com o Doutor Reconexão. Qual é o diferencial desse curso? Nesse curso você aprende a identificar se a raiz do problema do paciente é de trauma emocional, se é uma coisa clínica, se é uma coisa física ou se é espiritual. Então ele é um curso que realmente aborda a raiz e ele vai investigar desde o ventre da mãe até os dias de hoje. Então eu sugiro que você faça esse curso com o Doutor Reconexão, segue aí no Instagram e você vai se surpreender. Um curso maravilhoso que você faz no conforto da sua casa com o seu celular, com um grupo de estudo para tirar dúvidas diariamente. É um curso que foi um dos cursos que mais me fez bem, porque eu pratico tanto no consultório, na igreja, em palestras, em qualquer lugar que eu vou, o curso me dá base. Fica a dica para você. Eu sou a Luísa, teoterapeuta desde 2024 e vou te contar como eu cheguei até aqui. Me levou a fazer o curso de teoterapeuta foi a depressão. Esse curso foi a porta de entrada para um autoconhecimento mais profundo e o início da minha autonomia emocional. Agora eu tenho mais consciência do que eu sinto, eu consigo nomear as emoções, eu consigo identificar gatilhos, eu consigo entender de onde vem aquela dor, qual a origem das feridas da minha alma e identificar a raiz dos traumas. Para mim é como se eu pudesse enxergar a minha alma e ver quando eu fui ferida, como aquilo aconteceu e também ver algumas feridas sendo fechadas, sendo limpas, sendo cicatrizadas e também as que ainda estão abertas. Também consigo ver mudanças em mim e o que eu ainda tenho que mudar e consigo contemplar em quem Deus está me transformando. Eu sinto que eu estou segura e conectada comigo mesma. Ter buscado conhecimento foi essencial para que esse processo se iniciasse, porque na palavra do Senhor, Deus diz que o seu povo perece por falta de conhecimento. E foi justamente por meio do conhecimento que eu conheci Jesus. Foi enquanto eu estudava filosofia em 2019. E é gratificante perceber que todo o estudo, todo o conhecimento realmente te trouxe resultados. E que a verdade, ela realmente liberta, como diz a palavra, e conhecereis a verdade e ela vos libertará. E quando você percebe a verdade por trás das feridas, dos traumas, e consegue compreender que você pode ser curado, que você está sendo curada, e também ver a sua própria evolução, para mim isso é muito estimulante para que eu siga em frente, para que eu prossiga. Estudar o código-fonte para mim foi uma grande descoberta. Foi poder aprender mais sobre toda a questão da criação, toda a questão de realmente entender a nossa essência como ser humano, saber que nós somos parte realmente da criação desse universo, que nós nos conectamos e poder compreender isso é algo muito importante, porque se eu não me conhecer, como que eu vou poder orientar outras pessoas? E através deste conhecimento que nós conseguimos fazer com que outras pessoas possam compreender a necessidade delas poderem superar os seus traumas, as suas dificuldades emocionais e sentimentais. Me chamo Claudilene, não sou terapeuta, eu participo do curso Transtorno Código Mental do professor Vance. E eu quero falar um pouco sobre o que esse curso ele tem me acrescentado e o que ele tem mudado na minha vida. Na minha área profissional, sobre eu compreender e entender que o nosso corpo é um corpo que ele é energético, onde tem vibrações e frequência, onde eu preciso tratar e onde eu preciso lidar com pessoas que sofrem com esse tipo de transtorno psicossomáticos, doenças que não afetam só o nosso corpo, mas a nossa mente. Então, tem ajudado na minha área profissional, que é a área da saúde, a poder lidar e ajudar a tratar esse tipo de pessoas. Tem me ajudado também na minha vida espiritual, ministerial, porque a neurociência afirma que as pessoas mais infelizes são aquelas pessoas que não se conheceram ainda no seu propósito de vida. Então, as pessoas que elas não compreendem para que elas foram chamadas, pessoas que não compreendem a sua identidade, a sua melhor versão, elas são pessoas infelizes, não encontraram o sentido de vida. Então, isso me acrescentou ministerialmente e espiritualmente. Eu buscar para compreender para qual propósito eu fui chamada por Deus. Então, ele é um curso que me ajudou, como ser humano, a olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia, porque eu aprendi sobre a corrupção do código-fonte, que independente daquilo que eu falar para a pessoa, ela tem uma justificativa e ela acredita naquilo que ela acha que é o certo, mesmo eu falando sobre bases bíblicas, científicas, ela não irá mudar
aquilo que ela acredita. Então, ela já está sem senso algum. O princípio da lei foi burlado e, independente do que eu falar, não vai adiantar. Então, eu preciso olhar para essa pessoa com um olhar de misericórdia. Então, é muito importante aprendermos. Então, esse curso, ele acrescentou muito na minha vida. E sobre a falta de perdão, sobre termos dificuldade em liberar o perdão, porque nós somos um sistema energético onde dentro de nós tem um campo energético que ele flui. E quando eu não libero o perdão, acontece um congestionamento dentro de mim que impede desse fluxo ele fluir novamente. Então ficamos aprisionadas. Então, quão importante é liberarmos o perdão, o quão a falta de perdão ela nos adoece. Então, esse curso me acrescentou sobre as feridas, sobre os traumas, onde os demônios eles se potencializam na minha ferida, na minha dor. E o quão importante é eu identificar a origem do trauma, identificar o medo, porque é exatamente através do medo que essa dor e esse trauma ele é potencializado. Então, me chamo Elton Jesus, sou terapeuta, já estou na área há mais ou menos uns 3 a 4 anos. Não atuo diretamente, né? Não é minha profissão terapeuta, né? Eu tenho outra profissão, trabalho na empresa privada. Eu quero deixar aqui um depoimento. O que eu mais aprendi no curso, né, foi poder racionalizar minhas emoções, né? Isso me ajudou muito, né? Muitas tomadas de decisões, muitos momentos de estresse, muitos momentos negativos na minha vida, né? Profissional ou familiar. Através desse curso eu aprendi muito a ter o autocontrole, a me dominar, né? Então, uma das maiores mudanças, né, que teve na minha vida foi eu poder, né, ter uma qualidade de vida interior, né, dentro de mim. Eu era uma pessoa que tinha uma insônia, eu era uma pessoa muito tímida, eu era uma pessoa também, além de ser tímida, eu era uma pessoa muito nervosa, né, e através desse curso houve essa grande mudança na minha vida, né? Diferencial assim que até minha família fala, né, que eu mudei muito, mudei da água pro vinho, né, pelos meus comportamentos que outrora, antes do curso eu tinha, né? Então, graças a Deus, através desse curso eu consegui esse objetivo. E falando desse curso profissionalmente, né, me ajudou também muito como profissional, como pessoa, né? Aprendi mais a ter uma escuta ativa. Eu lidero aqui uma grande equipe aqui na empresa na qual eu faço parte, né? E eu sou muito bem avaliado, né, pelo meu comportamento, né, por aquilo que eu apresento, né, para os colaboradores da empresa. Então, isso é o que mais me motiva a estar dando esse depoimento aqui nessa manhã. Quero agradecer a Deus por ter conhecido esse curso, agradecer também porque me ajudou muito no meu ministério, né? Sou um cristão, né? Eu ministro a palavra de Deus, né? E para ministrar a palavra de Deus a gente tem que ministrar aquilo que a gente vive, né? Então aquilo que eu vivo na prática eu ministro. Então isso dá um peso a mais, né, nas minhas ministrações. E eu só tenho a glorificar a Deus, agradecer muito, né, por esse curso, agradecer muito mesmo, né? Por até hoje eu estudo o curso, né? Cada dia mais eu chego em casa, quando não tenho alguns afazeres do trabalho profissional, eu já pego minhas apostilas, ligo meu notebook e vou estudar. Eu me chamo Tássia, eu conheci o curso através de uma palestra que teve em uma igreja e eram tantas informações preciosas que eu senti na necessidade de aprender mais sobre, porque muitas das informações que ele falavam eram as lutas e as dificuldades internas que eu enfrentava. Porque muitas vezes nós achamos que a oração vai resolver tudo, mas a teoterapia foi a junção para que tudo isso acontecesse. Porque eu sabia da rejeição, eu sabia do abandono que tinha acontecido no ventre da minha mãe, mas eu nunca soube o que fazer com isso. E quando ele falava na palestra sobre os traumas, a dimensão ou o quão ele pode acarretar ou mudar a vida de uma pessoa. E apesar de eu orar muitos anos para que Deus me curasse, eu percebi que os meus padrões eles não mudavam. Era como se eu ainda estivesse presa naquele lugar. É através do curso que eu percebi Deus me ensinando muito, trazendo à minha consciência coisas que eu nem sabia que existia dentro de mim. E foi assim que a cura foi e está acontecendo. Para mim, a cura está sendo um processo. E não é um processo fácil. Ele é difícil, árduo e desafiador. Mas com Jesus, com os estudos, com o curso, ver que eu posso ser curada, que eu estou sendo curada. Não só da depressão, mas também de outros traumas, de outras feridas na alma que eu nem sabia que eu tinha. Eu te convido a participar desse curso, o qual eu te convido a se interessar e convidar outras pessoas, assim como eu foi através da minha pastora que me chamou para fazer esse curso, eu te convido a você, através desse vídeo, a convidar outras pessoas a buscar esse conhecimento. E o professor, ele usa esse conhecimento baseado na palavra do Senhor, e isso que é algo que me impactou mais ainda. Então eu te convido a participar dessa experiência maravilhosa que está sendo na minha vida e na vida de outras pessoas. Obrigadão, professor, por o senhor ter me apresentado esse maravilhoso curso. Eu só tenho a agradecer muito por ter essa oportunidade de ter chegado até aqui. E verdadeiramente agradeço muito a Deus por essa oportunidade de poder conhecer o Código Fonte. Qual é o diferencial desse curso?
O curso de terapia reconectiva, ele vai estudar realmente a raiz do problema. Então ele olha a causa se é emocional, se é clínica ou se é espiritual. E esse é um diferencial que marca, porque a gente fica perdido para saber de onde vem esse problema, de onde vem essa carência, de onde vem a depressão. Então eu super indico o curso de terapia reconectiva, que vai trabalhar desde o ventre da sua mãe até os dias de hoje. E assim vai identificar a sua causa raiz da dor. Fica a dica do curso de terapia reconectiva com o Dr. Reconexão Aécio Van Dunen. Beijo!